Oi pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo que eu trago hoje é um vídeo que me pediram bastante na minha página, que é um vídeo sobre pincéis. Quais são os pincéis essenciais que você tem que ter para você poder fazer uma maquiagem bem legal aí na sua casa? Eu, como maquiadora, tenho muitos pincéis, muitos tipos, até muitos repetidos. Hoje eu vou mostrar pra vocês só o que eu acho, que eu julgo essencial vocês terem. Durante os outros vídeos que eu vou fazendo, eu vou mostrando outros pincéis também que eu tenho e que eu uso. E que é até legal vocês conhecerem, para caso vocês também se interessem e queiram comprar outros pincéis, tá? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu julgo essencial vocês terem pra gente poder fazer uma maquiagem bem legal, pra vocês poderem reproduzir a maquiagem que eu faço nos vídeos na casa de vocês. Tá? O primeiro pincel que eu vou mostrar hoje é um pincel que eu uso bastante, que vocês já devem ter visto, que é o pincel língua de gato, que é esse pincelzinho aqui, tá? Esse é um pincel língua de gato maior, porque a gente também tem um pincel língua de gato menor, tá? Então a gente tem aqui o maior e o menor. Pra que serve cada um? O maior, ele é bom pra você poder espalhar a base no rosto. Se você tem uma base líquida, você pode passar no rosto com esse pincel e até espalhar com esse pincel, que é o língua de gato maior, tá? Esse meu pincel língua de gato é da Coastal Scents. O pincel língua de gato menor, ele serve para você poder passar em pequenas áreas, como aqui, ó, para você cobrir as olheiras. Eu gosto muito dele pra gente poder cobrir as olheiras com ele, com um corretivo ou com a base. Por quê? Porque ele consegue atingir os lugares mais difíceis. Esse pincel aqui maior, ele é muito grosseiro pra você passar assim embaixo do olho. Se você tiver só ele, não tem problema, você pode usar ele. Só que se você tiver um menor, é legal pra você poder conseguir ir bem rente à linha dos cílios inferiores. E esse pincel língua de gato menor também, ele é legal quando você faz a sobrancelha e a gente vai fazer a correção inversa. Lembra que eu fiz em vários vídeos que a gente vai clarear aqui embaixo da sobrancelha com um corretivo. Então você pode pegar ele com um corretivo, depois que você já tiver feito a sobrancelha, e ir passando aqui rente à sobrancelha e espalhando. Ele é muito mais fácil de fazer isso do que o pincel língua de gato maior. Então, eu acho que esses dois são bons pra você poder passar a base e corretivo. Ainda falando de base, eu particularmente não gosto muito desse pincel para espalhar a base. Ele é bom, só que é ainda melhor esse pincel, o Kabuki. Ele é achatado, tá vendo? E ele faz um acabamento com a base muito melhor do que o língua de gato. Porque o língua de gato, quando você passa e vai espalhando, a base vai ficando assim marcada por essas cerdas. Esse aqui, ele vai deixando um acabamento mais aveludado na pele. Então o que é legal você fazer? É você pegar o língua de gato, espalhar pelo rosto todo a tua base e depois você vir com o pincel Kabuki em movimentos circulares para você poder tirar toda a marca que o pincel língua de gato possa ter deixado no seu rosto. Ou também você pode ter esse pincel só para base, como eu já até mostrei em um vídeo, você pode pegar uma base líquida e botar direto aqui no pincel e já ir espalhando com ele no seu rosto. Esse pincel Kabuki, ele só não vai ser capaz de pegar bases tipo essa, olha. Quando você tem um estojo com esse tipo de base, que é uma base mais sólida que a gente chama, que é até uma base que camufla mais, que consegue maior cobertura para sua pele. Essa aqui é da Coastal Scents que eu tenho, tá? Que é a Camouflage Palette. Então esse tipo de paleta você só vai conseguir pegar com o pincel língua de gato. Então você pega com o pincel língua de gato, espalha pelo rosto e depois que você espalhar pelo rosto, você pode vir com o Kabuki pra você poder dar o acabamento final. Então assim, o Kabuki é muito bom, pra mim é um dos melhores pincéis de base, só que ele só serve para base líquida. Se você só tem base líquida, eu aconselho até você a comprar ele e o língua de gato pequeno, que é onde você pode espalhar pelas olheiras e aqui fazer a correção inversa da sobrancelha, tá? Sobrancelha. Então, pra sobrancelha, eu gosto muito de dois pincéis. Esse que é um pincel super comum, tá? É aquele pincel de
pentear a sobrancelha mesmo. Esse é super fácil de achar, até se você tiver um rímel que já acabou, você pode lavar bem o pincel dele e ficar usando só pra pentear a sobrancelha, você nem necessariamente precisa comprar esse. Para a sobrancelha, eu gosto muito desse pincel chanfrado, tá? Pincel chanfrado para a sobrancelha, ó. Ele é assim, de ladinho, e ele é durinho. Então, esse pincel aqui para a sobrancelha é o melhor para você poder desenhar a sua sobrancelha, tá bom? Além de desenhar a sobrancelha, ele é muito bom para você passar o delineador, tá? Só que no meu caso, o que eu prefiro? Eu gosto desse chanfrado maior, tá vendo? Que ele é um pouquinho maior aqui. Eu gosto desse chanfrado maior pra poder fazer a sobrancelha. Só que para delineado, eu prefiro o chanfrado menor. Olha, que ele menor, eu acho mais fácil de fazer o delineado com esse menorzinho. Porque esse grande aqui, ele é difícil de você fazer a curva do olho. Como ele já pega um espaço muito grande do seu olho. E como ele é reto, ele é difícil de você fazer um delineado bem curvadinho, bem bonito com ele. Por isso que eu prefiro o chanfrado menor, tá? Pra poder fazer esse delineado. Para sombra, eu indico 4 pincéis, tá? 4 tipos de pincéis diferentes. Por quê? Eu vou explicar um a um. Os 2 primeiros pincéis são assim, de cerdas naturais. Vou mostrar um de cada vez. Ó, ele é de cerdas naturais, tá? Ele é macio. E o outro também. A diferença entre um e o outro é que esse é maior e esse é menor. Esses dois seriam para depositar a sombra. Por que eu gosto de ter dois? Porque quando você gosta de usar mais de uma sombra no olho, e você quer misturar as sombras, esse aqui maior, ele é muito grande, então ele preenche um espaço muito grande no seu olho. Se você quiser passar 1 ou 2 tipos de sombra, é bom fazer com ele, você pode fazer com ele. Mas às vezes você quer misturar mais tipos de sombra, 3 tipos, para fazer um degradê legal. Então esse aqui ele pega um espaço menor no olho, ainda mais para quem tem um espaço de pálpebra no olho pequeno. Quem tem um olho pequeno, o ideal é ter esse menorzinho aqui, tá? Porque se você tiver um maior, um pouco que você passe já da sombra, uma vez que você passe a sombra, ele já ocupou quase que a sua pálpebra inteira. Então é legal você ter 2 tipos desses pincéis de cerdas naturais, tá? Pra você poder passar a sombra, depositar a sombra. Esses 2 pincéis meus são da Coastal Scents também. E como eu esqueci de falar antes, meninas, desculpa, esse kabuki, tá, da pele também é da Coastal Scents. Os 2 chanfrados também são da Coastal Scents, tá, que eu falei antes. E só o de língua de gato pequeno, que ele é da Urban Decay, que ele veio na minha paleta da Naked, tá? Então, continuando. Esses são os 2 de sombra, pra você depositar a sombra, de cerdas naturais, tá? Eles são arredondados, eles são macios, tá? Porque eles são de cerdas naturais. Outro tipo de pincel para sombra que eu gosto é esse pincelzinho aqui. Ele é de cerdas sintéticas. Esse aqui é da Macrylan, é o B113. Ele é um pincel de precisão. Ele é um pincel mais durinho. Não sei se dá pra ver bem aí no vídeo, mas ele é um pincel mais durinho, tá? Por que eu gosto desse pincel? Esse pincel é bom pra ele marcar o côncavo, ou quando você precisa fazer uma linha mais precisa, porque os pincéis de cerdas naturais, eles são bem macios, então você não consegue fazer uma linha com eles. Esse pincel de cerdas sintéticas e assim pequenininho, que é o pincel de precisão, você pode usar para marcar o côncavo, para fazer às vezes um delineado de sombra, como eu ensinei na maquiagem dia, que fica mais fácil. Então esse eu gosto dele porque ele é de precisão. Eu gosto dele também, ó, pra gente fazer aqui embaixo, ó, depositar sombra aqui embaixo. Como ele é mais durinho, ele vai mais certinho, não fica caindo a sombra, ou então não fica sombreando um espaço maior do que eu gostaria. E para finalizar o de sombra, o pincel para esfumar, que é o pincel fofinho. Esse também é da Coastal Scents, tá? E esse pincel, ele é ideal para esfumar. Você pode depositar a sombra com um daqueles e esfumar, ou você já pode pegar a sombra com esse aqui e já com a sombra já ir esfumando direto o olho. Então é essencial você ter um pincel assim de cerdas naturais, mais gordinho, tá? Pra você poder esfumar bem o teu olho.
E para finalizar, os pincéis essenciais é o pincel de blush. Esse pincel de blush aqui, se você for comprar só um, eu indicaria para você comprar esse chanfrado, tá vendo? Que ele não é reto, ele é assim, ó. Então, esse pincel aqui, ele é bom pra você fazer o contorno, porque ele já cabe, ó, direitinho aqui onde você tem que fazer o contorno, por ele ser chanfrado. Se você quiser comprar 2 pincéis, eu indico de você comprar esse chanfrado. Esse meu é da Coastal Scents. E eu indico você comprar também um pincel de blush normal, tá? Assim, que você pode passar o blush normal ou pra passar pó também. É porque eu particularmente não sou muito de passar pó, mas se você gosta de passar pó, você pode ter um pincel assim, tá? Esse aqui é da Macrylan também, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar é que o pincel Kabuki, além dele passar base, ele é legal pra você passar iluminador. Tanto pó solto ou compacto, você bota ele lá e você vem aqui, ó, porque ele já vem certinho passando aqui o iluminador nessa região aqui assim, em cima da bochecha, e aqui também em cima da sobrancelha, que é o local ideal para passar o iluminador, nessa região dos olhos. Eu gosto muito dele também para passar iluminador. Muitas de vocês me perguntaram também como é que faz para lavar os pincéis, porque a gente precisa sempre estar lavando eles. Então, como é que eu faço para lavar os meus pincéis? Eu pego um potinho com água, tá? E uso um sabonete de bebê. Você pode usar tanto um shampoo de bebê quanto um sabonete de bebê glicerinado. Eu estava usando aquele shampoo da Johnson & Johnson tradicional amarelo, mas agora eu tô usando esse aqui da Granado de glicerina, tá? Então, eu pego meu pincel, então eu molho ele na água, tá? Muito cuidado na hora que você for molhar ele, pra você não ficar esfregando ele no fundo do potinho, tá? Para as cerdas dele não se abrirem. Então, eu boto um pouquinho de sabão na água. Então, eu pego a água junto com o sabão, misturado já no potinho, pego meu pincel, coloco dentro da água com todo o cuidado, gente. Não esfrega o pincel no fundo do potinho para as cerdas dele não se abrirem, tá? Muito cuidado. Então eu vou botando, ó, o pincel na água e vou fazendo assim, ó, em direção às cerdas dele mesmo, tá? E dentro da água eu vou fazendo assim, ó, nele, em direção às cerdas dele mesmo, pra ele poder ir saindo, ó. Agora eu tô fazendo assim pra vocês verem, mas dentro da água eu vou fazendo esse movimento, ó, em direção às cerdas dele, com cuidado, tá? Com muito cuidado, porque se o pincel, as cerdas dele abrirem, ele já não fica mais utilizável. Então, depois que você vê que ele tá limpo assim, você pega uma toalha, ó, com todo cuidado, tá? Vai passando ele assim na toalha, como se você estivesse passando ele no rosto, pra tirar o excesso. Depois eu vou pegar essa toalha, vou deixar ela esticada em uma mesa, em uma bancada, vou botar todos os meus pincéis deitados ali na toalha. Eu não deixo exposto diretamente ao sol porque eu tenho medo de estragar. Então eu boto todos os meus pincéis em cima da toalha e boto num lugar fresco. Boto, por exemplo, na área, numa bancada na área, onde o sol não bata diretamente, tá? E eu deixo eles ali. Eles demoram mais ou menos para secar completamente uns 2 dias. Bom, então esses foram os pincéis essenciais que eu julgo essenciais para vocês terem, para vocês poderem conseguir não só seguir os meus vídeos, mas também fazer suas maquiagens em casa para elas ficarem bem legais. Eu aproveitei esses dias que eu tava no centro do Rio e comprei uns pincéis para sortear para vocês. Tentei buscar entre esses pincéis essenciais, tá? Então eu comprei para vocês um pincel de corretivo pequeno, língua de gato pequeno, um pincel de blush chanfrado, um pincel chanfrado para a sobrancelha ou para o delineador, que é o menorzinho, um pincel gordinho de esfumar, um pincel Kabuki para vocês poderem passar a base e o iluminador, como eu acabei de falar, um pincel de precisão para sombra e um pincel para sombra maior de cerdas naturais, tá? Todos eles são da Macrylan, tá? Que é uma marca que eu gosto muito. Lógico, não é a melhor marca de todas, a gente tem muitas marcas boas aí, mas ela é uma marca
com um preço super acessível e que eu julgo muito boa, tanto que eu tenho alguns pincéis. Dentre os meus pincéis eu tenho vários da Macrylan que eu gosto muito de usar, principalmente de precisão, é o que eu mais uso da Macrylan, tá? Eu comprei lá no centro do Rio, eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês, tá? O endereço. Vou buscar também uma loja na internet pra quem não é do Rio poder comprar esses pincéis. Toda crítica, sugestão, elogio, tudo que vocês quiserem escrever, vocês podem escrever nos comentários, que eu vou adorar ler, vou responder as dúvidas que vocês tiverem, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Prometo voltar com os vídeos com mais frequência. Eu tô tentando melhorar os vídeos pra vocês, melhorar a iluminação, melhorar a edição, tá? Criar vídeos mais legais, mais atrativos pra vocês e que vocês possam entender bem do conteúdo. Tá, meninas? Então, obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Beijos!